A aula passada eu falei sobre conectivos e temas desconfortáveis, né? E o que são assuntos relativamente tranquilos, né? Conectivos é a questão do uso. Vocês só vão começar a aprender, na verdade, quando começarem a usar. Tem aqueles conectivos que é importante que vocês decorem, que são conectivos comuns à redação nota 1000 do Enem, como eu falei, o outro sim, né? O próprio Entretanto é um conectivo mais simples, né, mas é um conectivo muito bonito, muito usado. E hoje é uma extensão da aula passada. Eu quero falar um pouquinho sobre o famoso repertório sociocultural. Tá? Eu vou clicar aqui. Eu ainda vou fazer uma aula com vocês específica de poesia. Qualquer pergunta vocês podem me interromper. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Minha lá. O que é o repertório sociocultural? É a maneira que você tem de demonstrar a sua cultura geral numa redação de Enem. Então, quando a gente fala em repertório sociocultural, muitos de vocês pensam, é a questão das citações, é citar um autor clássico. Não é só isso. Então, a gente já viu a aula passada, o repertório sociocultural entra em música, entra em, eventualmente, um documentário, né? Entra em várias situações. Né? E eu quis colocar agora para vocês mais algumas situações de repertório sociocultural que vocês podem usar numa redação de Enem. Então, por exemplo, quem já teve aula comigo nos anos anteriores, acho que nenhum de vocês teve. Deixa eu até ver se alguém entrou aqui. A Júlia, que está aqui, eu sei que ela já teve isso comigo, ela teve a redação no passado, mas ela não entrou ainda. A Ana também, a Ana também ainda não está. De vocês, acho que nenhum teve. Eu sempre falo sobre essa questão da mitologia grega. É muito comum em redação nota 1000 os alunos citarem histórias de mitologia grega ligadas ao tema, né? Ou eles criarem uma ligação sem forçar o tema. Então, eu coloquei algumas historinhas bem resumidas para vocês, que eu tenho certeza que vocês ou já conhecem, ou já sabem pelo menos o título, né? Talvez não conheçam a história toda, né? Então, eu coloquei de forma resumida, são histórias que a gente pode usar no Enem. Então, vamos começar, por exemplo, com essa caixa de Pandora. Talvez a mais famosa da mitologia grega, né? A famosa, que é a caixa que carrega todos os males da humanidade. Então, eu coloquei um resuminho bem simples para vocês aí do que foi, como que é essa história, né? Então, vamos lá. Zeus ele deu ordem aos titãs, Prometeu e Epimeteu, para que criassem todos os habitantes da Terra. Junto com essa ordem, ele entregou para eles uma caixa, e nessa caixa havia, dentro da caixa, né, todos os sentimentos, qualidades e males para que fossem divididos aos seres como seus pontos fortes e fracos. Então a caixa que Zeus entregou, ela não tinha só todos os males, ela tinha tudo, tinha sentimentos, tinha qualidades, tinha tudo, né? E aí de todas as suas criações, os homens foram os favoritos de Prometeu, foi a criação que ele mais gostou, né? Então aí eles concedeu o fogo, que é a representação da inteligência e evolução. Em um episódio, o Prometeu enganou os Zeus em benefício dos homens, né? O Deus Supremo ficou furioso contra a Passa, Zeus não gostou, que Prometeu enganou ele, mas ele passou-se por piedoso, deu aos titãs um presente, Pandora, a qual Epimeteu tomou como esposa. Então, o Prometeu enganou Zeus, aí Zeus se fingiu de bobo, né? E deu para ele Pandora, falou: tá aqui um presente para você, ela vai ser sua esposa, né? Em um momento de intensa curiosidade, Pandora abriu a caixa de sentimentos, deixando escapar para o mundo todos os males que ainda restavam, menos a esperança. Quando ele deu Pandora, ele só fez um pedido: você jamais abre essa caixa. Mas ele, sabendo, né, da questão da curiosidade, né, que isso deveria acontecer, então acabou acontecendo. A Pandora, ela não conseguiu resistir à tentação de abrir a caixa, e ela abriu. Quando ela abriu, até aquele momento, a humanidade era, vamos dizer assim, perfeita, só tinha coisas boas. Então, quando ela abriu essa caixa, aí escaparam as coisas ruins, né? O egoísmo, a maldade, né? Tudo que estava na caixa escapou, menos a esperança, né? A esperança continuou dentro da caixa, né? Então, a caixa de Pandora, ela pode ser usada assim, em N situações numa redação de Enem. Algum de vocês, de cara, assim, pensa em algum tema, alguma coisa que vocês poderiam usar essa história? Deixa eu voltar. É difícil, né? Não é fácil, né? Então, mas deixa eu ver uma outra aqui. Bom, dá até pra gente fazer da caixa de Pandora. Também, na verdade, Camille, dá para usar não vou dizer quase tudo, né? Mas em boa parte dos temas. O que a gente tem que entender dessas histórias? Ela gravita em cima de quê? A caixa de Pandora? Na questão da curiosidade, né? De não cumprir regras, né?
Então, por exemplo, você poderia contextualizar mostrando um repertório sociocultural numa situação de que vocês estão argumentando uma intervenção e aí vocês querem dizer, vocês podem argumentar na questão, olha, se as regras, se isso for cumprido, nós não teríamos uma situação similar à Caixa de Pandora. Então, há várias maneiras de você contextualizar um assunto de fora, por exemplo, uma lenda mitológica numa redação. Não é fácil e é muito importante não forçar essa contextualização. E coloquei outras mais simples aqui também, para a gente dar uma olhada. A Guerra de Troia, essa eu tenho certeza que vocês conhecem, já viram em filmes, né? Então, o resuminho dela aí, né? Tudo começou quando o Hélio jogou uma maçã de ouro no meio dos convidados do casamento de Peleu e Tétis. Esses nomes vocês não precisam decorar, né? O importante é entender só a história. Nela estava escrito, para a mais bela deusa. A partir de então iniciou-se uma ferrenha disputa entre Atena, Hera e Afrodite pelo pomo dourado, na qual Paris, príncipe troiano, ficou incumbido em decidir para qual das deusas ficaria o fruto. Então, a Guerra de Troia começou numa disputa entre as 3 deusas sobre quem era a mais bonita, né? Começou por aí. E aí quem ganhasse o fruto seria coroada como a mais bonita, né? Recebeu muitas promessas, mas acabou escolhendo Afrodite, após ela lhe oferecer a mais bonita mulher do mundo, né? Então ele escolheu a deusa Afrodite, né? Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta... desculpe. Escolheu Afrodite após ela lhe oferecer a mais bonita mulher do mundo, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Juntos eles fugiram para Troia. Enfurecido, o marido reuniu suas tropas e foi a Troia em busca da amada. Então roubaram a amada dele e ele foi atrás dela lá. E aí a Guerra de Troia começou por causa disso, né? Por uma pessoa que aparentemente roubou a mulher de outro, né? A prometida de outra pessoa. Então começou é uma guerra que durou 10 anos e agora que vem a parte importante. Uma estratégia usada dos aqueus pôs fim às batalhas. Eles ofereceram aos troianos um gigante cavalo de madeira. O que os inimigos não sabiam que a escultura era oca e estava recheada de soldados. Faltou um desenho aí, né? Então eles enganaram e falaram, olha, vamos fazer uma oferta de paz para acabar essa guerra, a gente vai dar um cavalo para vocês. Porque eles não tinham como entrar lá na fortaleza deles, que ela era impenetrável. Então eles pegaram o cavalo lindo, colocaram o cavalo para dentro. Durante a madrugada, os soldados samarinos abriram o cavalo pela barriga por baixo, né? Havia uma saída lá e saíram e mataram todo mundo e ganharam a guerra. Né? Na calada da noite, os soldados saíram do interior do cavalo, abrindo os portões da cidade e o exército grego devastou toda a cidade. Assim, Helena foi obrigada a voltar a Esparta. Então, é uma história mais ou menos triste, né? Essa daí. Helena, na verdade, ela não queria ficar, mas aí depois, com a guerra de Troia, ela foi obrigada a retornar a Esparta, que era a terra dela, né? Com o marido dela. Então, a ideia em cima da guerra de Troia é falar sobre... Ela trabalha sobre sentimentos de traição, enganação, astúcia e estratégia. Então, sempre que vocês entenderem que uma dessas situações pode ser importante no Enem, ela deve ser colocada, né? Quebramento das leis, essa expressão eu não conheço, Iago, tá? Eu vou até pesquisar, ela pode ser incomum, mas eu não... Quebra sim, mas quebramento das leis eu não vou dizer que não existe, mas eu preciso pesquisar, tá? Eu vou dar uma olhada. Por que a pergunta? Deixa eu só me... Tá escrito isso lá no texto? Não. Só para eu saber. Ah, tá. Eu vou pesquisar, tá? Pode ser algum termo jurídico que eu particularmente não conheço. Além da Guerra de Troia, os 2 trabalhos de Hércules, também, e inclusive os 2 trabalhos já foram citados. Eu já vi, acho que 2 redações, nota 1000 do Enem, citando os 2 trabalhos, tá? Esse também é fácil, né? Na história, Hércules, o filho bastardo de Zeus, é perseguido pela ciumenta Hera, né? Em um dos surtos, então ele era casado e a Hera era extremamente ciumenta. A esposa dele tinha muitos ciúmes dele. E aí o ciúme era tanto que um dia, numa das brigas, ele acabou matando ela. Ele acabou matando a própria esposa e a mãe dos filhos dele. Então ele ficou extremamente arrependido por causa disso. E para se redimir, então, para ser perdoado, ele precisou realizar 12 trabalhos, né? Então os deuses disseram que para a única forma de perdão seria se ele conseguisse realizar 12 trabalhos. E aí estão os 12 trabalhos. Não é importante vocês saberem a listagem desses 12, né? Mas foi isso, né? Então ele tinha que matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar um javali, capturar uma corça, expulsar as aves de um lago, limpar os estábulos, né? E alguns parecem fáceis, mas não são. Inclusive, quando foi passado isso para eles, foi na ideia de que ele não conseguiria fazer. E ele conseguiu, né? Então, vocês podem, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, vocês podem pegar
na verdade, é uma lenda um pouco longa, que está bem um resumo, né? Então, cada item aqui específico conta como foi difícil e como ele conseguiu fazer cada um desses trabalhos aqui. Então, vocês podem pegar, por exemplo, uma contextualização dizendo sobre como ele matou o leão de Nemeia, né, citando os 12 trabalhos, e aí tentar colocar no Enem. A partir da próxima aula, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês de como contextualizar essas situações aqui. O que eu quero fazer agora? Toda aula eu quero trazer pelo menos uma lenda da mitologia grega, ou algum fato diferente que a gente possa usar numa contextualização de Enem, tá? São coisas importantes. Tá aqui tranquilo, né? Poesia também, né? Então, hoje eu coloquei só essas três só para mostrar para vocês o que a gente pode colocar. Falei que não é importante a gente sair daquela figura básica de que repertório sociocultural é citação de autor clássico, não é só isso, né? Então você pode contar a história, né? Contextualizar a mitologia. Você pode citar um poema, não necessariamente precisando colocar toda a história dele, colocar o poema inteiro aqui, né? Então, coloquei um aqui, na verdade, coloquei dois. Um famoso do Fernando Pessoa e um outro, talvez um dos mais famosos do mundo, que também já caiu no Enem duas vezes. Uma como interpretação de texto e a outra numa questão de semântica de português. O poema em linha reta. Eu acho que alguns de vocês talvez conheçam um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa. Vocês conhecem? Pode também, Isis, vamos ler, pode. A história bíblica, né? Pode também, tá? Inclusive, quem me perguntou até sobre essa questão da Bíblia eu não me lembro, foi um colega de você, me fugiu o nome dele agora aqui. Ele até nas duas últimas aulas ele não assistiu. Eu falei, pode, tem que ver o contexto, né? É importante citar no sentido até de contar histórias, não no sentido, por exemplo, de trazer para a religião elogiando ou criticando, tá? Vocês têm que entender isso. Nós, numa redação de Enem, nós temos que ser neutros. Nós não elevamos nem criticamos religião. É um assunto que não entra. É a mesma coisa que política. Você não vai demonstrar no Enem que você é da linha de esquerda ou da linha de direita. Você não faz isso no Enem. Você tem que ser neutro. Em religião é a mesma coisa. Mas você pode. A Bíblia ela é farta de histórias de lá que você pode sim contextualizar, tá? Sem problema nenhum. Essa é uma delas. Então, deixa eu falar do poema em linha reta. Algum de vocês conhecem ou já estudou em prova? Ele costuma cair bastante, já caiu em Enem também antes. Fernando Pessoa, eu acho que vocês já estudaram, né? Se não estudaram, vão estudar ainda. É um dos poetas mais famosos do mundo, né? Não, eu lembro que... Mas tem uma história aí que eles foram abandonados num cesto num rio, Iago, se não me engano, né? Depois eu vou pesquisar isso direito, eu vou dar uma olhada, a gente volta aqui. Vamos falar do poema em linha reta agora, então, do Fernando Pessoa. Eu vou ler de maneira bem rápida o poema para vocês, porque esse é um poema que também pode ser contextualizado até e fica mais fácil para vocês entenderem, tá? A contextualização dele. E aqui entra também a questão da interpretação de texto, que é importante ter. Tá? Inclusive, esse poema ele foi escrito pelo Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Né? Ele tinha 3 heterônimos famosos. Na verdade, ele tinha até mais do que 3, mas os mais famosos dele eram... um deles era o Álvaro de Campos. Cada um tinha uma linha mais bucólica, outro tinha uma linha mais contestadora, outro tinha uma linha mais religiosa, né? Então, o que fala esse poema? Começa assim. É um poema forte, tá? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos os moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos,
Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que havia o errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Todo mundo entendeu o sentido desse poema? Algum de vocês não entendeu qual que é o que ele, qual que é o mote dele, o que ele quer dizer? Mais ou menos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, eu estou falando demais, tá? Tá, ele está reclamando, Iago, mas assim, tem um ponto claro, inclusive tem uma relação muito clara com os dias de hoje, tá? Que inclusive, se cair no Enem, é perfeito para vocês fazerem a contextualização. Ele escreveu isso mais de 100 anos atrás. Diga. Isso me lembrou de um assunto, eu acho que eu vi em algumas das lives que eu tinha assistido, eu acho que eu vi esse poema que daí dava para contextualizar com, tipo, como as pessoas agiam na internet e como agiam na vida real. Exatamente, é isso. Exatamente. Então, perfeito. Tá? Eu devo ter colocado mesmo, que eu usei inclusive esse poema no curso de redação criativa para os pais de vocês, e eu acho que até coloquei, eu devo ter até colocado o link dele lá. Mas é isso mesmo. Então, o importante aqui, né? Então, o que ele fala aqui no poema todo? Ele fala que as pessoas se mostram perfeitas, todo mundo se mostra perfeito. E isso numa época que não tinha internet, não tinha nada, né? Então ele fala, ele está cansado nos lugares as pessoas se mostrarem perfeitas em tudo, né? E, gente, o que as mídias sociais são hoje? É exatamente isso, né? Então a gente fica procurando o nosso melhor ângulo para tirar selfie, nós só costumamos postar coisas positivas, né? Mostrando talvez uma eloquência, uma cultura que a gente não tem, né? Então nós tentamos passar uma imagem para as pessoas que muitas vezes não reflete a realidade nossa. E esse poema é exatamente sobre isso, né? O final dele é muito importante, né? Então essa parte é muito forte, ó. Onde é que a gente no mundo, né? Não, porque ele fala o mundo só tem Deus, ninguém é perfeito. Todo mundo, desculpa, ninguém é imperfeito. Todos são deuses, todos não têm defeitos. Ninguém jamais, como ele falou, ninguém pediu dinheiro emprestado e não pagou, ninguém fez nada errado na vida, né? Então aí ele fala, eu quero encontrar gente imperfeita. E aí entra até um outro autor que eu gosto muito, chamado Léo Buscaglia, e ele falava isso. As pessoas não se identificam na perfeição, elas só se identificam na imperfeição. Então, por exemplo, às vezes até num relacionamento amoroso, o que vai chamar atenção em vocês na outra pessoa é justamente um defeitozinho dela que você conseguiu criar uma identificação, você se identificou naquilo para tentar ajudar, ou enfim, né? Ou se solidarizou. Então, a perfeição não cria identificação. As pessoas não se identificam com a perfeição, mas com a imperfeição. E esse poema fala disso. Então é um poema assim extraordinário para vocês usarem no Enem, numa situação de Enem. Então, se cair qualquer coisa ligada às mídias sociais, vocês já imaginaram vocês citando o poema em linha reta do Fernando Pessoa? A gente eleva o padrão de redação de vocês lá para cima, né? Ou até em qualquer situação que exige vocês falarem de ambiente de aparências. Daqui a pouco eu vou mostrar eu vou entrar na parte das charges, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Iago, deu para entender mais ou menos agora, então, a questão da linha desse poema? É um poema muito bonito, né? Muito importante. Assim, tem alguns 5 ou 6 poemas que vocês precisam conhecer. Esse é um deles. Daqui a pouco eu vou mostrar o segundo. O segundo, inclusive, é considerado até hoje o poema mais famoso do mundo. Tá? Na verdade, ele é difundido mundialmente. Deixa eu entrar nele aqui já. Deixa eu voltar. Que é o do Robert Frost. Que é esse aqui. Eu coloquei ele já em português, traduzido. A Trilha que Não Tomei, The Road Not Taken. Se algum de vocês viu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, vocês não devem ter visto. Algum de vocês viu? Ela é da minha geração, não é da geração de vocês. Quando eu dava aula de arte, eu sempre passava... Você viu, Iago? Então, esse filme foi um dos... né? Você viu, então, que bom isso, né? Poxa vida, não pode, vá até o final. É um filme muito importante para o Enem, tá? É um dos filmes que eu... É um filme antigo, com Robin Williams, que já morreu, aquele ator fantástico do Jumanji, né? O mesmo ator do Jumanji. Ele morreu, inclusive, de depressão, ele se matou. E é um filme fantástico, porque ele é muito triste, né? Sociedade dos Poetas Mortos, tá? Dead Poets Society. Eu sempre passo ele quando eu dou aula. Aqui agora não está tendo aula presencial, inclusive no curso de redação. Todo ano eu passo ele. Ele trata de temas como depressão, tá?
A história fala, né, no meio do filme tem uma morte lá, e aí como que eles lidam com, as pessoas lidam com isso, mas principalmente a questão da cultura, é um professor de literatura numa escola tradicional e tentando trazer a paixão dos alunos pela literatura. Então é um filme recheado de poemas, né? Então, e o Robin Williams é fantástico, é um filme muito bom. Eu não sei se ele tinha saído, ele, de vez em quando ele vai e volta na Netflix, como é um filme antigo, ele é da década de 80, se não me engano, acho que 86, alguma coisa assim. Ele vive indo e voltando, mas eu tenho ele, se vocês quiserem, segundo vocês, depois eu até tento. Na internet não deve ser difícil achar também, tá? Eu passo ele até dublado quando eu passo para os alunos. Mas é um filme importante vocês acharem para assistir em relação a essas contextualizações. E esse poema, ele ficou, na verdade, ele já era mundialmente conhecido, mas quando ele foi citado lá, ele ganhou uma amplitude muito maior, né? Que é o poema é esse aqui. A trilha essas frases, inclusive, que eu coloquei, também vêm do mesmo filme, tá? Então, uma das frases, por exemplo, Thoreau, era um outro poeta clássico, né? Fui para a floresta porque queria sugar a essência da vida, eliminar tudo que não era vida, e não a morrer descobrir que não vivi. Fala sobre a importância de você procurar um sentido para a sua vida, viver para o momento. Eu não sei se vocês conhecem a expressão em latim chamada carpe diem, é uma expressão muito famosa, que ela, a tradução, não existe uma tradução literal, mas é mais ou menos no sentido de viver para o momento, né? Eu, inclusive, tenho duas tatuagens, uma delas é essa expressão por causa do filme, tá? Eu tatuei Carpe Diem quando eu tinha 30 anos de idade, para me lembrar sobre a importância de eu prestar atenção no que está acontecendo agora, né? É uma expressão em latim que ela ficou muito famosa no mundo por causa desse filme, tá? Do Sociedade dos Poetas Mortos. E essa frase, deixa eu voltar nela lá, ela fala sobre isso, né, sobre o Carpe Diem. Tem outras também, né? Esse poema Invictus, do Henley, é um poema que fala sobre a autoafirmação, a importância de nós tomarmos as rédeas da nossa vida. E aí ele termina o poema dessa forma: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, vocês citarem isso, né, por exemplo, numa redação de Enem, dependendo do contexto, também leva lá, faz o repertório sociocultural de vocês e lá em cima, né? E, finalmente, aqui tem a citação mais famosa, mas eu trouxe o poema inteiro para ler para vocês, tá? Vou ler rapidamente também. Em inglês ele faz um pouco até mais de sentido, né? A trilha que não tomei, The Road Not Taken, né? Duas trilhas divergiam sob árvores amarelas, e eu, triste por não poder percorrer ambas e permanecer detive-me em longa espera, e olhei tão abaixo quanto pude uma delas, até onde se dobrava entre as plantas. Então tomei a outra, tão bela quanto correta, e talvez por ser a mais atraente. Por seu gramado almejar o passeio como meta, embora passassem por ali de forma reta e usassem ambas de maneira semelhante. E ambas igualmente deitassem naquela manhã em folhas que nenhum passo tornara pretas. Eu guardei a primeira para amanhã. Ainda que soubesse como a seguinte leva uma direção, duvidei se um dia deveria voltar atrás. Eu contarei isso enquanto expiro, em algum lugar, em tempos. Por duas trilhas e um bosque divergiam, e eu tomei aquela que menos percorreram, e isso fez toda a diferença, né? Então, voltando aqui na parte de cima, né? Essa parte é importante do poema. Duas trilhas e um bosque divergiam. Eu tomei aquela que menos percorreram, e isso fez toda a diferença. É um poema que fala de escolhas. Eu acho que talvez lendo em português fica um pouco confuso, né? Mas o final é claro. Então, ele fala de situações, e já aconteceu com todos vocês, em que vocês tinham duas opções, dois caminhos para percorrer. Sobre qualquer coisa, qualquer assunto. Você podia ir por uma linha ou ir pela outra linha. E aí a gente fica na dúvida, né? E muitas vezes a gente vai pelo caminho mais comum, pelo caminho mais com menos surpresas. E aí o cara, no final, ele fala isso. Ele fala, olha, eu tinha dois caminhos, só que eu escolhi aquele que menos percorreram, aquele mais desconhecido. Isso fez uma diferença enorme. Então, o que ele quis dizer? Ele criou um caminho dele, ele trilhou por um caminho diferente e foi muito bom para ele, né? Então, esse é um poema, ele caiu no Enem até não faz muito tempo, tem uns 3 anos, como interpretação. Até na apostila de vocês da SAI, do ano passado, tinha esse poema de literatura, do ensino médio. Eu não sei se esse ano eles mantiveram, porque a apostila da SAI, ela tem aquela parte das questões do Enem, ela coloca algumas, essa é a noma que estava lá, tá? Eu acredito que ainda tenha lá, não sei se vocês já estudaram, no 2º ano era estudado, no 3º também. Então, esse é considerado o poema mais famoso do mundo até hoje, tá? The Road Not Taken, o Robert Frost, o Machado de Assis dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né?
É um autor excepcional e é um poema que fala sobre escolhas. Então, você pode contextualizar também de N maneiras, por exemplo, citando que está contextualizando. Você pode falar que a sociedade, por exemplo, precisa fazer uma escolha entre o caminho a tomar, e é importante que, dependendo do que você está explicando, a sociedade opte por um caminho diferente, mas um caminho importante que vai realmente atenuar um problema. Vamos dizer assim, uma redação sobre racismo. Você pode citar esse poema na seguinte linha: não adianta nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que viemos fazendo até hoje, porque o problema não está sendo atenuado. Precisamos escolher caminhos alternativos que, de fato, atenuem o problema. Assim como o poema O Caminho Menos Percorrido, de Robert Frost. É uma contextualização excepcional. Você citou o poema só, e é um poema que todos os corretores de Enem conhecem, né? E você já mostrou o teu repertório sociocultural, tá? Aliás, o ideal é na intervenção, tá, Iago? É mais fácil, eu acho. Eu acredito. Tá? Aliás, todas essas... Com exceção da mitologia grega, que é interessante vocês citarem no início, depois no final, tá? Esse poema, por exemplo, para intervenção, ele é perfeito, perfeito. Tá? Eu não vou dizer que independente do tema, que não tem tema que não adianta forçar, mas ele é muito importante, tá? Então, como eu falei, é um poema que vocês precisam conhecer. Conhecer o que significa. Você nem precisa citar. Por exemplo, um trecho do poema. Você só fala, assim como as escolhas que as pessoas precisam fazer, que tão bem Robert Frost demonstrou no poema The Road Not Taken, coloca em português, O Caminho Menos Percorrido, aí você explica e contextualiza, tá? É uma contextualização perfeita. Tranquilo, né, até aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu deixei por último a parte mais interessante, né? O Almargen. Também para vocês perceberem que não só a contextualização vai até um patamar ainda mais, na questão do cartoon. Né? Algum de vocês conhece o Almargen? Esse é um cartunista famoso, inclusive até nos dias de hoje. Tem muitos jornais e sites que reproduzem os cartoons deles, os desenhos deles, sim ou não? Então, o Almargen também já foi alvo de Enem também, tá? Como interpretação também, cartoon dele. Em literatura, eu acho que foi 5 ou 6 anos atrás, também tem na apostila da SAE, tá? Esse cartoon dele. E é uma outra situação que vocês podem contextualizar entendendo o que ele fala. Então, vamos lá. Ele é conhecido por fazer desenhos fortes, que só de olhar, muitas vezes só o desenho, alguns deles têm coisas escritas, em outros não, né? Você entende sobre o que fala. Então, eu coloquei na página alguns para a nossa reflexão. Esse, talvez, é um dos mais famosos aqui. Eu queria que vocês me explicassem o que vocês entendem por esse primeiro cartoon dele aqui. Oi, Edu, posso falar? Pode, tá mesmo. No caso, esse primeiro que aparece do Almargen, então, é para explicar, né? Isso. No caso, eu entendi que, tipo, enquanto todo mundo tá indo para a mesma direção, fazendo as mesmas coisas, ter uma única pessoa que tá fazendo o contrário. Exatamente. Esse, inclusive, é um dos mais tranquilos, né? Os outros também perceberam essa diferença? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, vocês perceberam, vocês podem citar na mesma redação o Almargen e o Robert Frost, que é a mesma coisa, né? Então, todo mundo indo por um caminho e tem uma seta que não, né? Ele tá indo um caminho diferente, ele quis fazer diferente, né? Então, vocês podem, por exemplo, dependendo da contextualização, citem para falar, assim como o famoso cartoon das setas do cartunista argentino Almargen, que todo corretor de Enem também conhece Almargen, e aí você contextualiza, né? Você explica. Então, essa é mais uma maneira. Eu coloquei alguns outros aqui, eles são até um pouco fortes, tá? Ele tem muitos cartoons complexos, eu tentei colocar os mais simples de entender. Esse, quando eu dei aula de artes no ICE, 2 anos atrás, eu coloquei numa prova também, tá? Qual que é a temática desse cartoon aqui? Está tratando do quê? Podem falar ou escrever. Isso, segundo. Só quero o assunto. O que ele está falando? Exatamente. Anorexia, bulimia, né? É isso, já. Perfeito. Tá? Deixa eu voltar lá. É um outro cartoon famoso dele, né? Como eu falei, forte, né? Ele mostra a barriga dilacerada, né? Vocês percebem que é uma mulher, né? Só com as costelas aparecendo, a barriga já sumiu, né? O balde, o que é o balde? O balde as pessoas vomitam, né?
Tá lá, como eu falei, inclusive tem alguns até muito mais fortes que eu não coloquei para vocês, né? Eu coloquei até os mais light. Então, ele é um cartão que trata sobre isso, anorexia, em especial sobre bulimia, né? Então, que é um outro problema, inclusive, que muito passível de cair Enem. Eu vou passar, uma das ações que eu vou passar para vocês é sobre esse tema. Então, se eventualmente cair isso no Enem, você pode contextualizar. A Almargen tem um famoso... Aliás, esse desenho pode cair até com texto de apoio. Eu não sei se cairia, mas é passível de cair, mas vocês podem contextualizar. Né? No sentido, a Almargen, inclusive, tem um famoso desenho exemplificando a questão da anorexia, os males que ela causa ao corpo, tá? Então, isso também é tranquilo. Esse outro também é mais ou menos fácil, é um outro assunto que também pode cair no Enem. O que vocês entendem por aqui? Aí tem que prestar atenção nos detalhes. Esse aqui é do casal, tá? Não é o de baixo ainda. Deixa eu voltar lá. Isso, ficaria mais fácil. Lá é bem tranquilo, né? E esse outro aqui? É que ele está meio pequeno aí, mas acho que talvez na tela de vocês apareça um pouco maior, mas tem uma coisa aqui que define que é muito importante. Tem uma mudança que ele fez aí nos seres humanos que deixa mais claro. Sim, não, tô... Esses cartoons, vocês não têm ideia de como ajudam o raciocínio lógico e crítico nosso, né? Eles nos fazem pensar, eles ampliam. Por isso que eu gosto também de passar, não só para citar, mas para a nossa mente ser levada a questionar muitas situações, né? E estimular também até a criatividade durante a redação do Enem. E o senso crítico nosso também. O que tem de diferente nesse desenho aqui, em relação aos humanos? Isso, exatamente. Né? Mas por quê? O que está acontecendo? Qual que é a cena? Tá? Posso falar, Edu? Pode. No caso, só consegui entender por causa do que o Iago mandou no chat. Que no caso os adultos só discutem toda hora, só discutem, e a criança, no caso, não tem escolha a não ser ouvir. Exato, perfeito, é isso, né? Então ela tá relegada a ouvir a discussão, tá? Dos pais, dos adultos, e aí o Enem, isso pode ser... o Enem gosta, inclusive, de peculiaridades, tá? De citar coisas mais... que vão um pouco além da temática padrão, né? Então isso pode cair, por exemplo, a redação do Enem específica sobre violência infantil, sobre violência infantil não aconteceu, mas ainda não, mas pode cair. Porque hoje está muito em voga a violência contra a mulher, mas violência contra a mulher já caiu no Enem. Não vai cair sob essa ótica direta violência contra a mulher, mas pode cair violência infantil. A questão de desagregação familiar pode eventualmente até cair. Tudo que eu falei para vocês, né, que gera um problema social ligado ao Brasil pode ser tema de Enem. Até esses assuntos. Então essa é uma charge onde tem as bocas aqui, né, o marido e a mulher discutindo, e a criança sendo obrigada a escutar tudo o que está acontecendo, né? Então ela te leva a pensar uma série de situações. O que será que ela está ouvindo, né? Você vê o dedo em risco, então ela certamente deve estar ouvindo palavrões, coisas ruins, e isso pode moldar até o temperamento dela pelo resto da vida, né? Também. Então tem um seriado, inclusive a gente falou de seriados na aula passada, não sei se vocês assistiram, ele é da HBO, chamado Big Little Lies, ele é de 2017, e é um seriado muito bom também, tá? Também ficou famoso, foram 6 episódios, depois eles fizeram uma sequência que ele trata da questão, um dos assuntos dele é a questão da violência contra a mulher, né? Ele é muito forte, e tem uma parte que é exatamente isso, o marido agride a mulher, na verdade, ele bate, e a mulher ela tem medo de denunciar, e ela demora muito para denunciar porque ela tem medo que as crianças descubram, né? E aí tem uma parte do seriado que ela percebe que os filhos já sabiam há muito tempo. E aí o filho dela em especial, estava começando a imitar o comportamento do pai, sendo agressivo também com as criancinhas da sala, né? Com os colegas, e é isso, né? As crianças, elas tendem a imitar o comportamento dos pais, até porque elas veem os pais como heróis, muitas vezes, né? E aí, enfim, é outra charge que nos faz pensar sobre uma série de situações, né? É uma outra charge importante.
A de baixo aqui, eu coloquei só algumas aqui para vocês. Essa é mais fácil, né? Inclusive, essa já caiu no Enem também. Qual que é a temática aqui? Eu posso falar? Pode? O que eu entendi no caso é que a mídia mesmo contando mentiras, como as outras pessoas não têm outros meios de se informar, eles sempre acreditam em tudo que a mídia fala. Perfeito, é isso, né? A influência da mídia caiu agora recentemente no Enem, isso, né? Manipulação, né? Então é isso, é direto, né? Então, vocês percebem o nariz de Pinóquio, que é uma seta também, então entra para a linha de mentiras, né? Mentiras que a mídia passa e entram diretamente na nossa cabeça, porque a gente não procura ouvir o outro lado da história, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, ou ir atrás do outro ponto de vista, entra fake news, isso não vai cair mais porque já caiu no Enem, mas é uma charge antiga dele que poderia, nessa redação, por exemplo, de manipulação, vocês poderiam ter citado o Almargin, até falando isso, que aqui eu peguei inclusive as mais famosas dele, tá? Ele publica, acho que mensalmente, em jornais do mundo todo, essas foram as que ficaram mais famosas, tá? Essa próxima agora aqui, então. Essa tem algumas coisinhas escritas, né? Como ele é argentino, né? Tá em espanhol. Também é um outro tema que talvez agora nesse governo não caia no Enem, que é um tema um pouco que o governo não gosta, mas pode cair em outras situações, né? Esse é fácil, né? Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Deixa eu voltar. Eu consigo ler, pelo menos, o que está escrito. Isso, é com a Nicole Kidman, é esse mesmo, tá? É ela, inclusive, que apanha, tá? Ela que é a mulher que... com ela mas a mais famosa a protagonista não é nem ela, uma outra que me fugiu o nome lá agora. É esse seriado mesmo, tá? Peraí. Noivo, se não me engano, não é noivo, eu acho que é marido, esposa. Pera, deixa eu ver aqui. Agora até eu não tô chegando direito. Deixa eu aumentar isso aqui, peraí. Professor, se eu não me engano, era noivo e noivo era meio que namorada e namorada, não? Acho que é. Então, deixa eu ver. Aqui tem mamãe, né? Acho que é isso mesmo. Namorada do papai, namorada da mamãe, mais ou menos isso. Aí depois tem o que é isso aqui? Papai, acho que é namorada do papai, mas é uma charge que fala sobre novas formas de família. As maneiras diferentes como o mundo hoje trata famílias. Então você tem famílias de tudo quanto é maneira, né? Como eu falei, é um tema que eu acho que, por exemplo, se o nosso presidente achar, ele vai vetar. Ele não vai deixar, mas é um tema que pode eventualmente cair, né? Como mudou o conceito de família hoje em dia, ele quis tratar disso, né? E aí eu gosto dessa charge porque ela não entra na questão de criticar ou não criticar, ela só mostra, né? Então ela mostra hoje há formas diferentes de família do que as que existiam até algum tempo atrás. A de baixo é talvez a mais famosa dele, essa aqui. Também muito fácil de interpretar, né? Essa bem tranquila. Deixa eu ver. Achou que era novo. Não é novo, não. Da antiga, né? Ou é namorado ou é marido. Alguma coisa, ou esposa. E essa outra aqui, a de baixo. O casal com a máscara na frente, conversando. Você está falando já dessa aqui agora? Não, como a família... tá, da anterior. Sim, pode também, pode. Ou então como as crianças dizem... deixa eu voltar um pouquinho lá. Você percebe, assim, que o rosto dela não está um rosto nem triste nem alegre, né? Ela está só relatando, né? Mas vamos voltar nessa aqui agora. Eu posso falar o que eu acho, Edu? Claro. No caso, eu pensei em duas coisas. No caso, que as pessoas podem, tipo, por fora agir de um jeito, mas por dentro se sentir de outro jeito. Ou pessoas que entram em relacionamentos, no caso, só por entrar mesmo. Também. Que, na verdade, nem gostam da pessoa. É mais a primeira linha. Aí parece até tipo um primeiro encontro, né? O casal que se conhecer. E aí, o que mostra a máscara? Quer dizer, quando eles conversando, um quer aparentar para o outro que está feliz, mas na verdade os dois estão morrendo de tédio querendo ir embora. Os dois são desinteressados, na verdade, né? Então, aí uma foto, aliás, uma outra famosa que a gente vê muitas situações, quando você vai, agora na pandemia não, né? Você vai, por exemplo, no restaurante, você vê o casal, a família, cada um no seu celular, todo mundo olhando as telas
de celular e ninguém conversa um com o outro. É mais ou menos isso. Tá? É nessa linha mesmo, literalmente de usarmos máscaras, né? A maneira como a gente se mostra ao mundo entra um pouco também naquela questão, volta lá no poema lá do Fernando Pessoa também, né? Tudo é interligado, né? Entra nisso também, né? Tá no poema Linha Reta, né? Então, nós mostramos uma imagem de perfeição, de beleza, mas na verdade a gente está entediado, os dois entediados querendo sair dali. Tá? Essa linha. E a última, tá? Aqui, desculpa até pela bunda da mulher aqui, mas a charge dele foi essa. Até subir um pouquinho. Essa também é tranquila, né? O que vocês percebem aqui? No caso, parece para mim como, tipo, vazamento de dados. Essa última agora aqui? Não, essa Aham. não. Não, não é. É outra situação. Deixa eu até. Ó. Isso aqui é um Ela queria celular. mandar, Isso é um ela celular. queria mandar foto para uma pessoa, só que acabou indo para várias. Não, mas não é nessa. Direcional. Não, pode até levar, mas não é isso não que ele quis dizer, tá? Foi outra coisa. A crítica que ele quer fazer é outra aqui. Isso, exposição excessiva, tá? É nessa linha também. Você pode entrar também pela cultura da selfie. Então, por isso que é importante nós atentarmos aos detalhes, né? Então, é um celular, o celular está virando para ela está nua, né? Ela está tirando uma selfie dela que está sendo compartilhada e que essa selfie vai ser vista por várias pessoas. Mas não é uma coisa assim que é sem querer, não. Ela está fazendo propositadamente. Tá? Ela está mostrando uma imagem dela toda produzida, né, com a rabo de cavalo aqui, tudo, né, para que as pessoas vejam essa imagem dela, o corpo dela. Então, ela está querendo mostrar só o corpo dela, ela não quer passar se ela é inteligente, se ela é isso, se é aquilo, né. Então, na verdade, o que a gente vê hoje em muitos, né, das famosas digital influencers, né, foca muito nessa questão de corpo, de mostrar, e conteúdo mesmo nada, né? Eu brinco que eu sou da época que blogueiro era quem escrevia blog, né? Hoje blogueiro é qualquer pessoa que tenha uma conta no Instagram e fique, né, fazendo selfie o tempo todo, né? Mas é isso, tá? O tema é da exposição excessiva. A crítica social é essa. Também, por exemplo, essa é uma... Eu gosto a redação do Enem, ela entra também em outras, né, situações. Essa é uma charge que, por exemplo, também pode cair tranquilamente numa prova de interpretação de literatura e interpretação de texto. Pode ser cobrado. O Almar, como eu falei, o Almar já caiu na USP, inclusive, tá? O pessoal da USP gosta muito dele, das charges dele. Eu coloquei só algumas. Se vocês se interessarem, tem o site dele, vocês vão achar muita coisa. Tem muitos jornais do Brasil que publicam também as charges dele. O Estadão, ele era um dos que publicava até antigamente. Então, a ideia, né, até antes de entrar na questão do tema da semana, era mostrar para vocês isso, tá? Que a gente precisa ir além, ampliar o nosso horizonte quando a gente pensa em repertório sociocultural numa redação de Enem. Então, vamos começar a trabalhar e entender também essa questão da mitologia grega. Eu quero colocar pelo menos umas 10, 12 histórias para vocês, as mais importantes, para vocês, se vocês quiserem ir além, é bom. Tem um livro chamado Dicionário de Mitologia Grega, vocês acham para baixar também. Eu tenho ele impresso, que é um livro muito legal também. Ele tem essas historinhas dessa maneira mesmo, bem resumido. Ele explica, ele faz descrição de personagens que vocês podem também usar numa redação de Enem. Então, toda aula eu quero ver se eu trago pelo menos um para vocês aqui. Poemas, eu vou fazer uma aula só sobre poesia que pode ser usado no Enem, mas é tudo nessa linha. São poemas famosos, porque não adianta nada você citar o Zé da Esquina lá, que você gosta, se ele não é um cara conhecido e o corretor do Enem não vai conhecer, pior, pode até achar que você está inventando aquilo lá, né? Então é importante, se você for citar um texto de poema, algum autor, tem que ser alguém relevante mundialmente, né, ou pelo menos no Brasil, né, e conhecido. Como esse que eu falei para vocês aqui. Eu vou trazer autores nacionais também depois, até de prosa, vou trazer mais Clarice Lispector, corretor de Enem. Eu amo Clarice, corretor de Enem, então é apaixonado por ela, né? Você citar alguma coisa da Clarice Lispector no Enem, ou qualquer corretor já vai abrir um sorriso, né? Eu garanto para vocês, tá? Então, a aula de hoje era isso, era mostrar que a cultura geral ela é muito ampla e ela vai além. Então, por isso que eu falo que a nota 1000 é também sorte. É raro o professor tirar nota 1000 numa redação de Enem. Mas aconteceu um tema. Você se lembrou, por exemplo, isso aqui, de um poema que você leu, que você gosta, que dá para contextualizar. Você lembrou do Almargin,
de um desenho dele, de um cartoon que dá para contextualizar, aí é o elemento de sorte. Ou então, ou o contrário, você é um cara que uma pessoa que escreve muito bem, aconteceu um tema difícil, você não conseguiu contextualizar nenhuma frase, nenhum autor, ou você contextualizou e aquilo soou forçado, você não vai conseguir nota 1000, você vai ter uma nota diminuída. Né? Eu não conheço nenhum professor de redação que tenha tirado nota 1000 até hoje. Tá? Daqui de Cuiabá conheço vários que testaram, ninguém ainda conseguiu. Quem consegue são os alunos, né, também, né? Também, talvez, porque a gente está um pouco dissociado até da realidade de hoje, né? Hoje a questão até de cultura, de literatura mudou muito. Eu procuro me atualizar, né? Também, mas eu vejo muitos professores que não têm ficam só no Machado de Assis, que é importante, que é relevante, mas a gente tem que ir atrás também de coisas atuais importantes. O Almargue, por exemplo, é um deles, tá? Um artista recente importante para vocês. Deixa eu passar a redação. Então, tranquilo, né, em relação a isso, né? Não tem, tá? Ele não coloca título em nenhuma charge dele. O Almargue não coloca, ele só coloca os desenhos. Tá? É só para interpretação. Pode perguntar, Iago. Ela tinha me dito que ela iria ontem, tá? Então ela foi. Não tem problema. Mas eu tô gravando a aula, aí ela pode assistir depois se ela quiser. Não tem problema nenhum, tá? Eu já dei esse, inclusive, o Almargue, ela estudou, ela foi minha aluna, eu me lembro, no ano retrasado, ela já fez prova até minha de texto do Almargue, tá? E o Sociedade dos Poetas Mortos, eu sei que ela assistiu, porque também eu passei para os alunos. Eu sempre passo esse filme, que tem alguns filmes que são clássicos, importantes, né? Eu sempre coloco. Eu não fiz ainda, pode ser só documentários para vocês, mas eu vou passar uma relação de filmes importantes para vocês no sentido de Enem, tá? Que vocês podem assistir. Alguns até mais recentes, mais ligados a vocês, mas boa parte clássicos que são filmes da cultura de quem vai corrigir a prova do Enem de vocês. Eu já falei para vocês, quem corrige geralmente 70% mulheres, faixa etária de 28 até 40 anos, não passa disso, são mulheres jovens, né? Formadas em letras, a questão de ser formado em letras é uma exigência do Enem, tá? O resto é estatística. Mas esse é o perfil de quem corrige a redação do Enem. Então, o tema que eu passei para vocês essa semana, que eu gostaria que vocês trabalhassem, é um tema que também nunca caiu, está sempre entre os top 5, né, de temas que podem ser pedidos, e uma hora vai ser pedido, que é sobre depressão. Né? Eu quis colocar assim, a contextualização bem simples. Eu fui no site da Organização Mundial de Saúde e peguei dados de lá, então estão dados bem técnicos. Então, qual que foi? Vamos prestar atenção agora, tá? Isso eu falei isso na primeira aula, é importante que vocês lembrem. O tema, a interpretação do tema, tá? A abrangência, uma palavra até melhor ainda, a delimitação do tema. O que é delimitação do tema? O tema já mostra para você até onde você tem que ir. Então, qual é o tema que eu marquei para vocês aqui? Prevenção e combate à depressão no ambiente escolar brasileiro, né? O que eu delimitei aqui? Eu estou pedindo para vocês falarem sobre a sociedade de maneira geral? Não, eu delimitei ambiente escolar. Então, se o Enem de vocês delimitar, ele quer que vocês foquem no que está delimitado. Então, se cair a depressão no contexto maior, poderia ser prevenção e combate à depressão no Brasil, ok. Mas se ele delimita, ele coloca aqui, por exemplo, no ambiente escolar, você tem que focar nas escolas. Você pode até citar a questão da depressão em outras situações, mas foque nas escolas, tá? O que acarreta a depressão na escola, qual que é o problema que isso causa, e aqui eu quero que vocês foquem nisso. E aí eu coloquei até uma pegadinha também, eu já vou até adiantar. Eu coloquei dados generalistas para vocês. Então, quais são os textos de apoio? São estatísticas da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ela define a depressão, tá? A definição da própria OMS, é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. É muito alto o número de pessoas que têm depressão. Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%. Né? Então, 10,4% já foram atendidos na rede primária de saúde por depressão. Isoladamente associada a um outro transtorno, né? Porque muitas vezes ela está ligada a síndrome de pânico, algumas outras situações que ela pode desencadear, né? Ou é desencadeada por elas também. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por esse ônus aqui, tá, essa palavra está mal colocada, eu tirei do próprio site deles, tá? Isso aqui, eu acho que a questão é morte, foi mal traduzido isso aqui, tá? Causa de mortes. Respondendo por... Eu vou corrigir depois.
para vocês, respondendo por 4,4% das mortes acarretadas por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, 11,9%. Então, pessoas que têm problemas de incapacidade durante toda a vida, a depressão é uma das que mais causa a morte delas, né? Aí ela continua aqui. A época comum do aparecimento é o final da terceira década de vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% para os homens. Então, preste atenção. Esse é um dado estatístico importante, tá? A depressão atinge muito mais mulheres do que homens, tá? Então, talvez de tudo isso aqui, tanto que está até em negrito, né? É onde vocês precisam focar. É a estatística que vocês vão ter que tirar para tentar contextualizar no tema, tá? De depressão. Aí quais são as causas, né? São 3 de maneira geral: genética, né? Estudos com famílias, gêmeos e dotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente representa 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Bioquímica cerebral: a evidência de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles a noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Então tem a questão da genética, tem a questão da bioquímica, quando a pessoa tem alguma coisa em falta ou em excesso, e também a parte psicológica, eventos vitais, né? Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Então, você também pode desenvolver a doença por alguma tragédia familiar, ou, sei lá, algum ente querido que faleceu, aconteceu alguma coisa importante na tua vida, você, sei lá, uma separação, né? Então, também tem esses eventos que podem desencadear. Mas essas são os 3 grandes grupos de causas da depressão. E aí eu queria que vocês fizessem uma redação sobre isso, tá? Para vocês. Dá para citar os sofrimentos do jovem Werther? Não, eu não conheço, Iago. O que é isso? É um filme? É uma... Não, eu não conheço, tá? É clássico? Eu vou pesquisar também, tá? Sim, pode. Pode sim, Camille. Pode, tá? Não use aquele que a Júlia trouxe ano passado da mulher lá, que aquela lá não é relevante para nem. Ela tem uma música, inclusive, sobre depressão, mas me fugiu o nome dela. Aquela cantora pop famosa, como eu falei, usem a mesma música assim, que a letra tem um contexto interessante para o Enem, tá? Grandson, depende do trecho, tá? Cita, como o Grandson não é muito conhecido, quer dizer, é muito conhecido, mas assim, talvez não seja por todos, cite o trecho exatamente que você quer citar. Pode sim. Isso, a Melanie, ela mesma, tá? A Melanie, eu vi as músicas dela, eu acho extremamente arriscado você citar alguma, Melanie Martinez, né? Uma coisa assim, né? Alguma das letras dela, né? Porque é pop, né? E pop, tudo que é pop, muito pop, causa um certo desconforto, talvez, entre o pessoal que corrige Enem. Então, é como eu falei, aquela questão de... vou citar um caso meu. Eu sou fã do grupo chamado R.E.M. da minha época, né? O vocalista chama Michael Stipe, já acabou, não existe mais. Mas eu jamais citaria o R.E.M. ou Michael Stipe uma letra dele no Enem, porque não é relevante hoje para cá. É relevante para mim, MPB já sim, né? MPB já, um Chico Buarque, por exemplo, você pode ter certeza que a questão do Chico Buarque também, independente, as pessoas veem ele agora pela questão política, esqueçam a parte política. Ele é um poeta, tá? E um escritor relevante, ele ganhou prêmios, né? Além de as letras dele são letras relevantes e importantes, né? MPB já pode, Então, infelizmente, gente, vocês têm que pensar também nisso, tá? Nessa questão de quem está corrigindo a redação de vocês, do mundo deles. São pessoas até um pouco mais jovens que eu, mas também bem mais velhas que vocês, tá? Então, não é a cultura. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Melanie eu descobri através de vocês, se eu fosse corretor de Enem, eu pegasse uma redação como essa, isso aí talvez eu até tirasse pontos em vez de dar, tá? Então, tem que ser relevantes para isso. Ou então, vocês podem citar, por exemplo, como eu falei, alguma aqueles rappers que estão em evidência agora, mas, então, na questão da música, cite o trecho da letra, tá? É importante isso. Mesmo que seja alguém desconhecido, né? Cite o trecho. Dependendo do trecho, pode ficar interessante, tá?
Eu evito isso, eu não gosto, né, Você citou uma coisa, uma discussão até importante, né? Ah, mas a gente tem muita gente que me pergunta isso. Poxa, Edu, mas eu tenho que tolher minha criatividade, eu não posso colocar o que eu realmente sinto, né? Tem que ser só o que eles querem para a nota. Infelizmente, gente, a minha função como professor é passar para vocês a realidade. Então, até quando eu falo de política, por isso que eu falo, jamais se posicione politicamente uma redação do Enem. Nunca façam isso, nem para a esquerda nem para a direita, nunca façam. Porque o corretor de vocês pode não ter a visão política de vocês, e aí você tá indo numa linha que a redação pode estar ótima. Se você pega um corretor daqueles bem, né, radicais para um lado ou para o outro, ele vai te tirar muito ponto, ele vai te prejudicar de propósito, né? Então, em relação aos autores, é a mesma coisa. Então, tem coisas que nós achamos que para a gente é importante, é relevante, marcou nossa vida, mas no contexto de quem está escrevendo talvez não seja. Tem que ser, por exemplo, um autor ou até um cantor que já esteja algum tempo, um Beatles da vida, vamos dizer assim, né? Pode até, inclusive, no Enem, essa sua pergunta também é importante, você não precisa, se você quiser, você pode colocar em inglês, você já pode colocar já até traduzido, tá? O próprio The Road That Takes, você não precisa colocar, não coloque The Road, coloque já o caminho que percorri, a pessoa já vai entender isso daí, né? Mas pode também. Aliás, por isso que eu quero que faça essa redação, por favor. Eu queria pedir para vocês, para a aula que vem, né? Hoje a gente já acabou. Eu queria que vocês fizessem, me mandem essa redação, que aí agora eu vou começar a cobrar um pouquinho mais de vocês, tá? Eu vou começar a cobrar sempre a contextualização. Eu quero ver nessa redação de vocês algum repertório sociocultural, qualquer um. Música, poema, filme, mas tem que ter. Se não tiver, eu vou cobrar. Eu vou começar a tirar ponto agora de vocês disso, tá? Tem que ter, qualquer um. Não se preocupem agora em achar que é total, mas assim, vão atrás, tá? É importante ter. Eu vou começar a cobrar de vocês, e essa é uma das coisas, tá? E aí, algumas outras peculiaridades também, a questão da construção da redação. Eu vou começar a ser um pouco mais chato com vocês, isso, tá? Você quer colocar o trecho aqui, Isis? Eu não entendi essa. E infelizmente, às vezes eles falam. Mas depende do que você considera polêmico, né? Então, vou te dar um exemplo claro. Aborto é um tema que não vai cair no Enem, mas é um tema que cai na USP e já caiu. Pode cair na redação da USP, né? Se você. Então, você pode. Assim, o bom é sempre no Porto Seguro, sei lá, no Bob Marley da vida, nos Beatles da vida, ou até num autor num cantor mais recente, né? Nessa linha, né? Aliás, muitos que eu falo vocês nem conhecem, né? Mas são no mundo dos outros, né? O Bob Dylan, por exemplo, Bob Marley, eu falei bobagem, Bob Dylan, né? Bob Dylan ganhou o Nobel de literatura, aí não faz muito tempo, faz uns 6, 7 anos mais ou menos, né? Tá? Então era isso, gente. Tá? A aula de hoje era isso, tá? Me passei um pouquinho do tempo. Vou pedir para vocês, por favor, tentem fazer essa redação da depressão. É um tema importante que uma hora vai cair no Enem, pode cair até esse ano, tá? Baseado nessas estatísticas que eu passei para. Se vocês quiserem procurar alguma coisa a mais, procurem. Tem alguns seriados que falam sobre isso também, né? O 30 Reasons Why, não sei se esse é mais ligado à geração de vocês, se bem que é um pouco até mais novo, né? Ele trata muito bem, foi inclusive um seriado que na época causou um rebuliço no mundo todo, e foi um seriado que foi feito para combater a depressão e o suicídio, e na verdade ele acabou estimulando, né? Mais gente morreu, e aí tem uma discussão, poxa, será que expor ajuda ou prejudica, né? Camille, assim, eu não proibiria, tá? Se fosse, até porque a sua idade, ainda mais se é uma menina inteligente, né? Não tem, mas ele não é tão forte assim também, não. Ele tá, inclusive, depois fizeram outras temporadas, eu só vi a primeira, tá? Ele não é tudo isso que falam, não, tá? Assim, como história, ele é um pouco fraco, mas ele tratou sobre a temática do suicídio sob a ótica adolescente. E no mesmo ano que aconteceu isso, aconteceu um episódio famoso aqui no Brasil, um casal de adolescentes se matou do ensino médio lá em São Paulo, no Maxud Plaza. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí na época, né? Faz uns 3 anos isso. E aí, na época, conjecturou-se que foi inspirado nesse seriado. Então, aí a discussão, eles combinaram, era um casal, acho que o rapaz era do 2º ano, a menina do 3º, ou vice-versa, e eles combinaram, alugaram um quarto de hotel, eles se vestiram como personagens lá e eles, né, acabaram se matando, né? Então, até hoje, essa é uma discussão importante sobre esses temas, né? Deve ser mostrado de maneira mais crua ou não? Ajuda ou prejudica? Ajuda no sentido de mostrar a realidade, mas ou prejudica no sentido de poder estimular também. Então, é a mesma coisa que filme violento. Tem gente que acredita que esses filmes tem alguns filmes
clássicos, como tipo Transporting, né? É um filme que fala sobre violência, sobre até questão de drogas, né? Mas é um filme muito forte, tem cenas fortes. Tem gente que acha que o filme Clube da Luta, não sei, é um outro filme mais conhecido, tá? Esse é um exemplo mais prático. Não sei se algum de vocês viu, é um filme sobre, literalmente, clubes onde as pessoas brigavam entre elas, né? Mas a ideia do filme era justamente criticar essa violência gratuita, mas ele acabou estimulando. Quando o filme passou, ficou famoso no mundo, criaram-se clubes da luta no mundo todo. Então ele acabou, em vez de trazer a discussão, ele acabou estimulando também essa questão da violência. Então é muito difícil a gente mensurar se essas coisas ajudam ou prejudicam. E numa redação de Enem, temas assim, é importante vocês também, dentro das possibilidades, levantarem esse questionamento, tá? Isso, varia bastante, varia. A depressão, o que é? Eu já vou até dando algumas dicas, né? É importante deixar claro numa redação, a depressão, muita gente entra na questão de depressão se é algo facilmente curado, a tal da frescura, entre aspas, né, sempre, né, e não é. É importante vocês mostrarem isso, né, até pelas causas, é um desequilíbrio químico em muita gente, então há necessidade de medicação em boa parte das pessoas, não é uma coisa comportamental apenas, né, não é vitimismo, não é nada disso. Numa redação de Enem é importante vocês mostrarem que vocês conhecem as causas, tá? Então, já estou até dando dicas para a redação de vocês. Então, o tema na próxima aula, inclusive, eu quero discutir depressão com vocês, tá? A ideia é essa, é discutir também. Depois a gente vai fazer mais também sobre suicídio, né? Se vocês quiserem entrar também uma ligada à outra, que são dois temas que podem sim cair no Enem, tá? E uma hora vão cair, são dois temas importantes. Então, o tema, deixa eu voltar lá, é esse que eu passei para vocês aqui, ó, né? Lembrem do contexto, eu quero no ambiente escolar. Falem, foquem na escola, tá? Como que a gente vai conseguir prevenir e combater a depressão na escola? É um tema extremamente fácil de cair no Enem, mas que pode pegar muita gente também, até por questão de opiniões pessoais, né, fortes, né? É um tema que pode pegar muita gente aqui na questão dos direitos humanos, pessoas mais preconceituosas podem, e aliás eu acho até bom que aconteça, né, se pegarem pessoas assim, né, então é um tema que ele dá uma base muito boa para vocês desenvolverem e mostrarem como vocês são pessoas equilibradas e que sabem e entendem as causas. Obrigado vocês, desculpe por ter extrapolado, passei 15 minutos. Eu vou já adiantar para vocês, depois desse recesso de setembro, que vão ter de uma semana, se vocês puderem, eu queria aumentar o tempo de aula, eu queria ter 2 aulas, porque eu quero que eu quero usar uma parte da aula para vocês escreverem também. Tá? Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, então a partir da metade de setembro para frente, eu quero colocar 2 horas de aula, uma para a gente conversar, bater papo, e a outra para vocês escreverem. Já que a gente não está em sala de aula, quero usar isso para vocês escreverem aí na casa de vocês e vocês me mandarem, tá? Para na hora a gente corrigir. Mas isso vai ser para depois, daqui umas 2, 3 aulas, ok? Obrigado então, gente. Abraço vocês, até a próxima aula, até quarta que vem. Mandem redação pela plataforma. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.